Os hooks são uma peça-chave das aplicações React e entender como eles funcionam é fundamental para dominar essa biblioteca e elevar o nível do seu código. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar os principais hooks do React, como eles funcionam e como você pode criar seus próprios hooks. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando falamos de hooks é o que são os hooks e que problemas eles vieram solucionar. Os hooks são funções que permitem que os function components do React tenham acessos ao controle de estado do React e outros recursos dentro do React. Então, para quem não sabe, antigamente, nas versões anteriores do React, a gente definia nossos componentes através de classes. E nessas classes a gente poderia colocar alguns métodos default, onde a gente poderia fazer a manipulação do ciclo de vida desse componente e também a manipulação de estado dentro do nosso componente. Quando o React mudou de Class Components para Function Components, ou seja, os componentes passaram a ser declarados em formatos de função e não mais de classe, a gente precisava de uma forma de continuar manipulando o ciclo de vida do componente e continuar manipulando o estado e outros recursos que o React oferece. E os hooks vieram para resolver esse problema. Então, a gente utiliza hooks para fazer esse controle do ciclo de vida do componente, dos estados e outros recursos do React. E aqui dentro da documentação do React, a gente consegue achar o conceito, a definição do que são os hooks. E ele nos diz assim, ó, os hooks permitem que você use diferentes features do React dentro dos seus componentes. Você pode tanto utilizar os hooks built-in, ou seja, os que já são oferecidos nativamente pelo React, ou criar seus próprios hooks. Essa página tem a lista de todos os hooks que são built-in do React. E agora a gente vai entender esses principais hooks que são oferecidos pelo React, como eles funcionam e como a gente pode criar os nossos próprios hooks também. Então, basicamente, os hooks são funções que a gente vai utilizar dentro dos nossos componentes que permitem que os nossos componentes utilizem alguns recursos que o React nos oferece. E os hooks existem para basicamente 3 objetivos. Eu separei aqui 3 objetivos principais e a gente vai entender cada um deles. Então, o primeiro é para gerenciamento de estados. E a gente já vai entender o que isso aqui significa. O segundo objetivo é para gerenciamento do ciclo de vida do componente. Isso aqui a gente já vai entender também, e muitas vezes o ciclo de vida está conectado ao estado do componente. E o terceiro objetivo é criar lógicas reutilizáveis entre os componentes. Então, como os hooks são funções, a gente consegue extrair alguns pedaços de lógica que estão dentro do nosso componente para dentro dessas funções e permitir que vários componentes da nossa aplicação utilizem essa mesma lógica através da utilização desses hooks. Então, isso aqui está muito conectado à criação de custom hooks, de hooks que a gente vai criar para utilizar dentro da nossa aplicação. Então, agora a gente já vai entender cada um desses objetivos aqui e vamos entender com exemplos na prática e vamos entender os principais hooks que o React oferece para a gente utilizar. Então, o primeiro ponto que a gente vai olhar aqui hoje é o ponto de gerenciamentos de estado. E esse conceito é fundamental para entender como o React funciona. E quando a gente está falando de hooks de gerenciamento de estado, existem 2 hooks principais. O primeiro deles é o useState e o segundo é o useContext. Esses 2 hooks são fornecidos pelo React, de forma nativa, para a gente utilizar nos nossos componentes. E o que a gente vai focar aqui hoje é o useState, que é o hook mais básico dentro do React. Em qualquer aplicação React, você vai ver pelo menos uma utilização desse hook. Então, a gente vai focar e entender como ele funciona na prática. Mas eu vou explicar para vocês mais ou menos como funcionaria o useContext. Então, o useState permite que a gente manipule, gerencie, na verdade, estados do componente. Então, estados atômicos dentro do componente. E para a gente entender essa definição aqui formal, a gente vai ver um exemplo, porque fica muito mais fácil de compreender o que isso aqui significa. Então, eu trouxe aqui uma aplicação em React para a gente entender. Primeiro, eu criei um componente. Meu componente se chama CounterFunction. Dentro desse componente, eu tenho aqui um H2 para mostrar um textinho, um parágrafo e um botão. Esse meu botão, toda vez que o meu usuário clicar nele, eu quero adicionar um contador. Então, imagina que o meu contador inicia com valor 0. Toda vez que o usuário clicar no botão, eu quero adicionar 1 a esse contador. Então, o usuário clica uma vez, 1, mais 1, 2, 3, 4, vai adicionando, adicionando, adicionando.
Só que toda vez que esse contador mudar de valor, eu quero mostrar para o usuário qual é o valor do contador atual. Quero mostrar na tela. Então, além de mostrar o meu título e o botão, eu quero mostrar qual é a contagem atual. E como é que a gente faz isso dentro do React? A gente faz através do hook e use state, porque a gente vai gerenciar um estado. Então, esse nosso contador é um estado, é o estado do nosso componente atual. Só que para que toda vez que a gente atualizar esse contador, o meu usuário veja o reflexo disso, veja isso ser mudado em tela, a gente precisa usar o hook e use state. E por que isso? Porque esse meu contador nada mais é que uma variável, mas o React precisa saber quando essa variável mudar de valor. E como é que o React vai saber isso? Quando a gente usa o useState que ele nos forneceu. Então, o useState nada mais é uma forma que a gente declarar variáveis e atualizar os valores dessas variáveis. E toda vez que a gente atualiza o valor dessas variáveis, a gente avisa para o React que esse valor atualizou. E por que a gente avisa para o React que o valor atualizou? Porque a gente precisa que o React renderize novamente nosso componente. Pinte novamente ele em tela. E quando ele pintar novamente meu componente em tela, ele vai mostrar o valor atualizado da nossa variável. Então, eu vou abrir aqui o navegador e vai ficar claro para vocês entenderem. Então, aqui, ó, contador usando o hook e useState. Toda vez que eu clicar no botão adicionar, eu quero que essa contagem aqui atualize. Então, eu vou clicar aqui, ó, adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, vocês estão vendo que está funcionando, ele está refletindo em tela. Mas se eu tivesse feito esse contador aqui sem usar o hook e o useState, ele ia se comportar de forma diferente. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Let count not hook, então um contador sem hook, é igual a 0. Toda vez que eu clicar no increment aqui, que eu clicar no botão e chamar a função increment, eu vou fazer o meu count ser igual a count mais 1. E aí, esse count aqui que eu criei, count que não foi feito com hook, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Count no hook, tá? E esse aqui eu vou comentar. Então, agora, em vez de mostrar o valor do hook, eu vou usar o valor que foi feito sem hook. E vocês vão ver que isso aqui não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque toda vez que eu atualizar essa variável, o React não vai saber que ela atualizou, porque ele não tem como saber se eu não avisar para ele. E aí ele não pinta novamente a minha tela, ele não renderiza novamente e o usuário não vê essa atualização. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de gerenciamento de estado, porque o meu componente guarda um estado externo e quando eu quero que ele renderize a cada mudança desse estado para refletir para o usuário, a gente precisa usar esse hook. E aqui vocês conseguem ver que dentro desse hook eu estou extraindo dois valores, eu estou extraindo o valor count, né, e o set count. Isso aqui pode ser o nome que eu quiser, mas é basicamente duas variáveis que ele nos retorna. Ele nos retorna o valor atual, então isso aqui nada mais é que valor atual, e aqui é um set valor atual, que seria atualizar o valor atual, tá? Então ele nos retorna qual o valor e uma função para atualizar esse valor. Por que a gente tem que chamar essa função e não criar a nossa própria função? Não incrementar aqui direto, porque lembra, a gente tem que avisar para o React que esse valor está mudando. E a gente faz isso através de set, tá? Então, quando a gente usa o set, o React sabe, opa, olha aqui, ele está atualizando esse valor, então eu vou renderizar novamente. Então aqui, ó, eu posso usar o valor atual. Então eu vou excluir esse P aqui que eu criei e vou usar a variável valor atual, que eu troquei o nome ali. Essa variável aqui pode ter o nome que vocês quiserem, tá bem? Não precisa ser count, não precisa ser valor atual, pode ser banana, pode ser maçã, pode ser o que vocês quiserem. Mas é padrão a gente chamar, a gente dá um nome para a variável e aí a segundo valor que a gente extrai, a gente coloca set na frente, que seria a função que vai atualizar, que vai fazer o set, né, setar o valor, e o nome da variável de novo. Esse é o padrão de escrita de código React. Se eu voltar aqui agora para o meu navegador e clicar em adicionar, ele volta a atualizar. Então, a gente entendeu o conceito de gerenciamento de estado e como funciona o hook e useState na prática. E lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar rapidamente como funciona o useContext? Então, eu vou explicar. O useContext nada mais é que uma forma da gente controlar estados globais. Então, lembra aqui que eu falei que é gerenciar estados atômicos do componente? Então, aqui, esse é um estado desse componente, que está dentro dele, tá? Se eu quisesse que esse componente fosse compartilhado entre vários componentes, por exemplo, aqui na minha tela, eu quero colocar o componente do header, o componente do carrinho, o componente de uma listagem de produtos, e eu quero que todos esses componentes que estão aparecendo em tela compartilhem de um mesmo valor, de uma mesma variável. E toda vez que algum deles mudar essa variável, o outro saiba e reflita e atualize. Como é que eu faria isso? É através
dos contextos do React, mas é um conceito um pouquinho mais complexo e eu posso deixar isso para outro vídeo. Mas entendam basicamente que o useState é para estados atômicos do componente, ou seja, que vão estar dentro do componente, e useContext é para fazer o gerenciamento desses estados globais, que vários componentes vão estar compartilhando. E outra coisa legal do useState é que a gente pode iniciar o nosso estado com um valor inicial, né, com o valor default. Então aqui eu estava inicializando como 0, mas eu poderia aqui, por exemplo, inicializar como 100, para já começar meu contador no valor 100. E se eu abrir aqui o nosso navegador, a gente já vai ver, ó, que a contagem começou como 100, e quando eu começar a adicionar, ele vai começar a partir do 100. E a gente pode criar useStates de diversos tipos, então não só número, mas a gente pode declarar aqui uma string, por exemplo, Fernanda. E aqui eu vou chamar de minha string, e aqui set minha string. E eu posso mostrar essa minha string aqui em tela. Então, nome, minha string. E aqui ele começa como Fernanda, ou poderia mudar para vídeo do YouTube. Ele vai inicializar com esse valor. E se eu quisesse atualizar o valor dessa minha string, basta eu chamar esse set minha string para mudar o valor dela. Então, aqui dentro da nossa função increment, a gente poderia fazer assim, ó, set minha string como Fernanda, e aqui o valor do contador. Então, valor atual. Fernanda tem contagem, vai ficar mais legal. Pronto. Então, aqui ele inicia como vídeo do YouTube, que é o valor default que eu deixei para essa string, mas quando eu clico a primeira vez, ele atualiza para Fernanda tem contagem. Mas, se vocês verem aqui, ó, o contagem ali em cima tá como 101, mas aqui embaixo, o contagem tá como 100. Por que isso? Porque logo em cima do set main string, a gente tinha chamado o set valor atual, que vai atualizar a contagem. Só que esse set valor atual, essas funções de set são assíncronas. Então, elas não executam sincronamente. Então, quando ele chegou aqui nessa linha para atualizar o valor do set main string, pode ser que o valor atual ainda não tinha sido atualizado, tá? Ele não tinha mudado. E aí, a minha string ficou com o valor antigo que estava dentro desse estado. Só que a gente pode contornar esse comportamento. Se a gente quiser que ele tenha o valor mais atualizado possível, a gente pode passar uma função aqui para o set meu valor atual, onde eu vou pegar o prevCount, que seria o valor antigo, e aqui eu vou passar uma função que vai retornar o prevCount mais 1, mas antes disso, eu vou atualizar o min string como Fernanda tem contagem, e aqui vai ser o meu prevCount mais 1. E aqui, basicamente, em vez de eu só atualizar meu valor, eu estou executando uma função antes de atualizar esse valor, né? Estou executando algum comando para então retornar o valor atualizado desse meu valor atual. E eu consigo que aquele Fernanda tem contagem seja atualizado. Então, vou dar um reload aqui, ó. Fernanda tem contagem 101, 102. Bom, e antes de continuar a nossa explicação sobre hooks, eu vim te recomendar a plataforma que foi um diferencial para minha carreira. Lá eu aprendi esse e vários outros assuntos do mundo do React e que me ajudou a conquistar minha primeira vaga de programação. Para quem não conhece, a Rocket City é uma escola de programação e hoje a Rocket está com o plano One, onde com apenas uma assinatura você consegue acesso a todos os conteúdos e todos os cursos da plataforma, com trilhas extremamente completas de React, React Native, Node.js, mentoria de carreira internacional e muito mais. E o melhor disso é que é um investimento sem risco, então se você não se adaptar, você tem 15 dias para pedir o seu dinheiro de volta. E lembrando, a gente aqui da nossa comunidade tem um cupom de desconto exclusivo, então não perde tempo, o link tá aqui na descrição e bora continuar o vídeo. E o próximo ponto que a gente vai entender é o gerenciamento do ciclo de vida de um componente. Então deixa eu colocar essa explicação aqui pro lado e vamos entender o que seria o ciclo de vida de um componente. Bom, o que é ciclo de vida? Ciclo de vida são as etapas que o nosso componente passa em todo momento que ele está vivo, que ele está ativo. O que seria vivo ou ativo? É quando ele está aparecendo em tela. Então, o nosso ciclo de vida de um componente é composto basicamente de três etapas principais. A primeira etapa é a de criação, então é quando o componente foi criado pela primeira vez em tela. A segunda etapa é de atualização, ou seja, o componente mudou seu estado interno e foi renderizado novamente em tela, então a gente tem um estado de atualização. E a última etapa do ciclo de vida de um componente seria de destruição. O componente vai ser removido de tela.
Por quê? Porque o usuário está trocando de página, vai visualizar outros componentes, ou o usuário clicou num botão, vai abrir um novo modal que vai substituir tudo. Enfim, várias coisas podem ser as causadoras da destruição de um componente em tela. E para a gente fazer a manipulação desse ciclo de vida, existe um hook que também é muito utilizado dentro do React, é um hook também fundamental para entender como o React funciona, que se chama UseEffect. Então deixa eu colocar ele aqui do lado. UseEffect. E o que o UseEffect vai permitir que a gente faça? O UseEffect vai permitir que a gente reaja a essas etapas do ciclo de vida do nosso componente. Então a gente pode fazer uma função que vai ser executada toda vez que o meu componente for criado, ou toda vez que meu componente for atualizado, ou toda vez que meu componente for destruído. UseEffect significa usar o efeito. Que efeito? O efeito colateral. Então a gente vai ter um efeito colateral toda vez que o meu componente mudar de estado, que mudar o ciclo de vida dele. Então eu trouxe um exemplo prático também para a gente entender o que isso significa. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto para a gente entender. Eu criei esse exemplo aqui onde eu utilizo UseEffect e eu vou mostrar para vocês todos esses ciclos de vida que eu mencionei para vocês. Então aqui, dentro do meu componente, eu criei dois estados. Um estado que é uma string e outro estado que é um booleano, true or false. E aí eu estou mostrando aqui em tela para o meu usuário, dentro desse componente, dois inputs. Um input onde o usuário vai digitar um texto e outro input onde o usuário vai poder clicar num checkbox. E esses inputs atualizam o valor do meu estado. Então, aqui, toda vez que o usuário digitar um valor no input, o valor aqui da minha value vai mudar. Vai mudar para essa string que o usuário digitou. E toda vez que o usuário clicar no botão do checkbox, o meu booleano aqui vai mudar para true ou false, dependendo do que o usuário clicou. E aí aqui eu trouxe a definição do UseEffect. Então vamos entender aqui como é que o UseEffect funciona. Você está vendo que eu declarei aqui o UseEffect e o primeiro parâmetro que eu passei para esse hook foi uma função anônima, que eu declarei uma função. E dentro dessa função eu coloquei um console log. Vou trocar aqui de UseEffect para hello from UseEffect. E o segundo parâmetro que eu passei para esse UseEffect foi um array. E esse array a gente chama de array de dependências. E dentro desse array de dependências eu passei o nosso value aqui, essa string que o usuário vai digitar. O que esse UseEffect está fazendo? Eu estou pedindo para ele, observa a mudança desse value aqui, esse estado value. Toda vez que esse estado value atualizar, eu quero que tu chame essa função que eu te passei de parâmetro, essa função de callback. Ou seja, toda vez que o valor do estado value mudar, o meu componente vai ser renderizado novamente. Pô, eu tive uma mudança no ciclo de vida do meu componente, ele foi atualizado. E então, quando o UseEffect identificar essa mudança, ele vai chamar o console log. Mas detalhe, aqui ele só vai chamar o console log, ou seja, só vai executar essa função que eu passei para ele, quando o valor de value mudar, porque ele fica assistindo os valores que estão dentro desse array de dependência. Então vamos abrir o nosso navegador para entender como isso funciona. Eu estou aqui com o meu input, com o initial value, e o meu checkbox aqui do lado. Toda vez que eu clico no meu checkbox, não vai mostrar nada aqui no meu log. Vou clicar no checkbox, desclicar, clicar, desclicar, tá trocando de true para false, nada tá acontecendo. Mas toda vez que eu mudar esse meu value aqui, essa string, lembra que é para que ele logar aquele hello from UseEffect que eu coloquei lá? Então vamos ver. Vou mudar aqui para initial. A gente consegue ver aqui que teve 6 logs de hello from UseEffect. E se eu continuar digitando, ele vai logando várias vezes. Por quê? Porque isso aqui está trigando um efeito colateral que está executando aquele UseEffect e executando aquela função que eu passei para ele de parâmetro. Mas Fê, beleza, eu entendi. Se eu quiser ficar assistindo o valor de uma mudança dentro do meu componente, eu coloco no array de dependências. Mas se eu quiser rodar essa função toda vez que o componente é criado a primeira vez e depois nunca mais executar, como é que eu posso fazer isso? Bom, a gente pode vir aqui e zerar o nosso array de dependências, não colocar nada dentro dele. Quando a gente faz isso, a gente diz para o React, eu só quero que tu execute isso aqui uma vez. E que vez é essa? É a vez que o componente for criado a primeira vez. Quando ele for criado, ele vai executar essa função aqui, depois nunca mais vai executar. Então, vou voltar aqui para o navegador, vou limpar meu console e vou dar um reload. Para vocês verem, que ele vai logar hello from UseEffect. E por que ele logou 2 vezes? Bom, porque o meu React está rodando no modo Strict Mode. O que é esse modo Strict Mode? Basicamente é um modo de desenvolvimento que vai nos mostrar alguns erros a mais e também vai
montar e desmontar o nosso componente 2 vezes. Mas não se preocupem com isso aqui é padrão. Quando estiver rodando em produção, ele não vai estar nesse modo strict mode e vai executar só uma vez. O que seria em produção? Seria quando a gente gerar o build final da nossa aplicação e fazer o deploy para que o nosso cliente consiga acessar a nossa URL, acessar o nosso site. Mas basicamente o useEffect com o array de dependências vazio, ele vai executar só no momento da criação do meu componente. Depois, ele não vai mais executar. E lembra que eu falei para vocês que existe mais uma etapa do ciclo de vida do componente, que seria a etapa de destruição, quando meu componente vai ser destruído? Bom, a gente consegue executar uma função quando o nosso componente for destruído através do return dentro do nosso useEffect. Então, se a gente colocar um return dentro dessa nossa função de callback que a gente passa para o useEffect com um array de dependências vazio, ele vai executar esse return toda vez que meu componente for desmontado. E aqui nesse return a gente pode passar uma função também, que vai ser executada quando o componente estiver sendo desmontado, ou seja, ele está sendo destruído de tela, está sumindo da tela. Então aqui eu vou colocar uma função que também vai fazer um console log, eu vou colocar hello from destruction, ou seja, oi, né, da destruction. Ah, tá tudo errado, mas tudo bem, hello from destruction. E aí agora, como é que a gente pode simular esse ciclo, né, onde o componente está sendo destruído? Bom, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode fazer isso. Aqui no meu app, eu estou renderizando o meu componente só se a variável isVisible tiver true. Quando ela tiver false, eu quero que esconda esse componente, ou seja, não mostre mais ele em tela. Então eu vou descomentar esse botãozinho aqui que eu já tinha criado, e esse botãozinho nada mais faz do que vai mostrar um clique aqui para esconder na tela para o usuário, e toda vez que o usuário clicar para esconder, ele vai setar o setIsVisible para false. E aí, essa condição aqui não vai ser mais verdadeira e o meu componente vai ser escondido. Ou seja, ele vai ter que ser destruído de tela, ele vai ser desmontado. E aí a gente vai ver aquele console log lá sendo logado no nosso navegador. Então eu vou voltar aqui para o meu componente, vou dar um reload. Ele deu aqui, ó, o hello from useEffect, hello from destructuring e depois hello from useEffect. Por que ele fez isso? Lembra? Que ele está no strict mode, e no strict mode, que é o modo desenvolvedor, ele monta e desmonta o componente uma vez. Mas eu vou limpar aqui os logs e vou clicar para esconder. Quando eu clicar para esconder, meu componente vai sumir e ele vai logar o hello from destructuring. E aqui a gente poderia fazer isso aqui ficar mudando para true e false. Então, em vez de colocar só false, eu vou colocar para ele setar o inverso do valor atual. Então, se estiver true, seta para false, se estiver false, seta para true. E aí a gente vai ver o useEffect entrando em ação. Ele vai logar o hello from useEffect, hello from destructuring, hello from useEffect, hello from destructuring. Então vamos ver aqui, ó. Vou clicar, hello from useEffect. Tá vendo, ó? Ele tá fazendo o ciclo de vida de montar e desmontar esse meu componente. Então, o useEffect é um hook bem poderoso para a gente reagir a esses ciclos de vida do nosso componente, a essas atualizações dos estados do nosso componente e ter funções, né, que vão ser chamadas nesses momentos. E o último ponto que a gente vai entender é como é que a gente consegue criar lógicas reutilizáveis usando os hooks, né, e compartilhar essas lógicas entre os componentes. Então, aqui a gente pode extrair lógicas e transformar em hooks. E como é que a gente cria os nossos próprios hooks? Bom, basta a gente declarar funções seguindo o padrão use. Então, sempre quando a gente for criar um novo hook, a nossa função deve começar com o prefixo use, em seguida o nome que a gente quiser dar. Então, digamos que eu queira criar um hook para ser um contador, ele vai ter uma função de incrementa e decrementa, né? Incrementa e decrementa o valor do contador. Eu posso criar um novo hook chamado useCounter ou useContador. E aí esse hook eu vou usar dentro dos meus componentes para reutilizar essa lógica do contador. Então, de novo, vamos ver um exemplo na prática que vai ficar bem mais claro de entender. Então, voltando lá para o nosso exemplo, né, inicial do contador, do componente que tem um contador, aqui a gente está criando uma função de increment e caso a gente quisesse criar uma função para diminuir o valor, né, por exemplo, aqui eu quero decrementar, eu ia ter que criar uma nova função, decrement, e aqui eu colocar set valor atual, que é o valor antigo, menos 1. E aí aqui eu ia criar um novo botão, decrementar, e aqui eu ia chamar a função decrement. E aí abrindo lá nosso navegador, a gente já vê, ó, adiciona e decrementa.
Se eu quisesse extrair essa lógica aqui de atualizar um valor para mais um ou menos um dentro do estado para um hook, eu posso criar uma nova função e compartilhar essa lógica entre os componentes. Então aqui eu vou criar, por exemplo, uma nova pasta que eu vou chamar de hooks. Aqui dentro eu vou deixar todos os meus hooks customizáveis, ou seja, os hooks que eu criei. E aqui eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de useCounter.ts. Dentro desse arquivo useCounter, eu vou basicamente declarar uma função com aquele prefixo que eu falei para vocês. Então eu vou colocar export function useCounter. Esse meu useCounter não vai receber nenhum parâmetro. E aqui dentro eu vou colocar essa lógica aqui, né, de criar um novo estado, ter um decrement. E aqui dentro dele eu vou basicamente retornar o valor atual, a função decrement e a função increment. E agora lá dentro desse meu componente eu posso tirar tudo isso aqui e fazer um useCounter para usar esse meu hook counter que eu acabei de criar. E aqui eu vou pegar dentro dele. Aqui a gente não vai desestruturar em forma de array, em si em forma de objeto, porque aqui eu retornei com um objeto que tem todos esses valores. Então aqui eu vou retornar, vou pegar valor atual, decrement, increment. Pronto. E agora eu já abstraí toda aquela lógica de contador para dentro de um hook. E esse hook agora é reutilizável, eu posso usar em outros componentes que precisem ter um contador também. Voltando aqui para o nosso navegador, eu vou dar um reload. E a gente vê que tudo continua funcionando normalmente. E para começar a usar os hooks de maneira mais profissional e melhorar a performance da sua aplicação, eu recomendo que vocês assistam um outro vídeo que eu já fiz sobre hooks aqui no canal, onde eu mostrei 2 hooks que vão melhorar totalmente a performance da sua aplicação React. Eu vou deixar o link aqui no card. Bom, e eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer todos os membros aqui do canal. O apoio e a confiança de vocês no meu trabalho são muito importantes para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos. E um agradecimento especial a todos os membros sêniores aqui do canal. Então, muito obrigado Rogério Oliveira, Mr. Bai, Tauã Gueleri, Daniel Henrique, Flávio Santos, Cristóvão Martins, Miguel Esquiel, Leonardo Machado, Frank Santos, André Brito, Luiz Felipe, Rafael Cordeiro, Cícero e Rafael Kenzo. Vocês são muito especiais aqui no canal. Bom, galera, para esse vídeo foi isso e até o próximo vídeo.